Olá, amados! Glória a Deus! Estamos na sala com o Pai para mais uma lição do nosso curso Fé e hoje a nossa lição de número 11, desse modo que é resistir ao diabo. E você está aprendendo a resistir ao diabo? Muito importante aprendermos com a palavra de Deus como resistir ao diabo. Já curta aí os nossos vídeos, comente, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e principalmente compartilhe para que outras vidas possam ser alcançadas também no nome de Jesus, tá bom? Bora para a nossa lição que começa dizendo assim: Jó foi um servo fiel ao Senhor, mas permitiu a Satanás que reivindicasse diante de Deus autorização para tocá-lo, porque temia que seus filhos pecassem contra o Altíssimo. A Bíblia diz que Jó oferecia sacrifícios em favor deles continuamente, como está em Jó capítulo 1, versículo 5. Ele mesmo revelou que tinha medo de ser achado em falta. Olha que coisa séria, né? Por causa do medo, o Jó aqui abria uma brecha, abria uma porta para o inimigo entrar na vida dele. Lá em Jó capítulo 3, versículo 25, está escrito assim: porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Olha que coisa séria. Então, ao invés do Jó repreender, resistir ao mal, ele temia ao mal. Esse é um grande problema de muitas pessoas também, que têm medo. Ao invés de resistir, ao invés de batalhar, de guerrear, acabam ficando com medo e aí ficam reféns do maligno, reféns de Satanás. Continua dizendo: quando Satanás se apresentou a Deus, seu intuito era tentar Jó até que negasse o Senhor. Olha só, Satanás queria tentar o Jó até que o Jó negasse o Senhor, né? O inimigo alegou que a fidelidade daquele homem não era sincera, porque as bênçãos divinas o cercavam, como está lá em Jó capítulo 1, do versículo 8 ao 11. Ou seja, o Jó ele era cheio de bênçãos, cercado de bênçãos de Deus. Jó era um homem de Deus, temente a Deus, andava na fidelidade, né? Porém, infelizmente, o medo permitiu com que o maligno tocasse. E o Jó, então, por ele ser cercado de bênçãos, Satanás falou: bom, Jó, ele teme a Deus por causa dos seus bens, por causa da sua família ser perfeita, e o diabo então tentou ao Jó. No entanto, o Altíssimo conhece o coração dos seus servos e sabe até que ponto pode prová-los, como está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Deus conhece a cada um de nós. E não vai vir luta maior do que nós possamos suportar. Não vai vir tentação maior do que você possa suportar. Pode ter certeza absoluta a respeito disso, tá? Deus permitiu que o maligno tocasse nas posses de Jó, que perdeu seus bens, seus servos e sua família. Entretanto, mesmo diante de provações e sem compreender as razões delas, aquele homem jamais abandonou sua fé no Criador. Jó capítulo 1, versículo 12 e 21. Jó jamais abandonou ao Criador. Jó jamais abandonou ao Senhor Deus. Veio as tentações, veio as lutas, veio as batalhas, mas ele ali ficou firme em Deus. E assim que nós temos que fazer também, ficar firmes em Deus. Bom seria que nós não abríssemos brecha nenhuma. Bom seria que nós não abríssemos, nenhum tipo de brecha para o maligno tocar na nossa vida. Mas se porventura você abriu essa brecha e permitiu aí essa tentação vir sobre você, resista, não aceite o mal na sua vida, não aceite este mal atrapalhar o seu crescimento, a sua vida espiritual, a sua saúde, qualquer área da sua vida, resista-o em nome de Jesus. Apesar disso, o adversário não se deu por vencido e pediu ao Senhor que deixasse tocar no corpo de Jó, que foi tomado por chagas, ou seja, uma lepra terrível, Está lá em Jó capítulo 2, versículo 7. Então o maligno tocou na família de Jó, nos seus filhos, Tocou nos seus bens, tocou nos seus funcionários, os seus empregados, e o Jó perdeu tudo. Mas o Jó ainda tinha a sua saúde. Aí o maligno falou: bom, o Jó, ele teme a Deus porque ele tem muita saúde, e Deus permitiu o maligno tocar também na saúde de Jó, colocando ali sobre ele umas chagas, colocando sobre ele uma lepra, a qual foi terrível essa lepra. Continua dizendo: no momento, o servo de Deus
mesmo em situação tão adversa, manteve sua fé e por isso saiu da adversidade do modo vitorioso. Assim tem que ser todo servo de Deus. Tem que sair vitorioso e não derrotado e não fracassado, né? Está lá em Jó capítulo 19, versículo 25 e 26. O Jó saiu vitorioso. E assim cada um de nós também temos que sair vitoriosos de qualquer tipo de batalha que se levante contra nós. Amém? Nas próximas lições, estudaremos como o medo abre brechas para a ação do inimigo na vida das pessoas. Repreenda o medo, não aceite o medo. O medo abre brecha na vida das pessoas, como abriu brecha na vida de Jó, né? Ah, pastor, mas era para o Jó ter perdido? Não, não era para ele ter perdido nada. Mas como ele abriu a brecha para o maligno entrou. Então, feche essa porta chamada medo. Coloque diante do Senhor Deus os seus anseios. Coloque diante do Senhor Deus, né, toda a ansiedade que talvez causa medo em você. Em o nome de Jesus. Para terminarmos, Jó capítulo 19, versículo 25 e 26 diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Olha que coisa linda. O Jó falou, eu sei que o meu Redentor vive. E o fim, ele vai se levantar sobre a terra. Ele vai fazer maravilhas na minha vida. Ele vai operar grandes obras. Ou seja, o Jó não desistiu do Senhor Deus. E Deus jamais desistiu de Jó. Deus nunca desistiu de você. Talvez você várias vezes tenha desistido do Senhor. Tem desistido de orar, tem desistido de ler a Bíblia, tem desistido de frequentar uma igreja, tem desistido, né, de praticar aquilo que a palavra, as Escrituras têm ensinado. Jó nunca desistiu de Deus. Não desista. A sua vitória também será certa, como foi certa na vida de Jó. O fim de Jó, a Bíblia diz que foi muito melhor do que o início. Talvez no início das coisas é meio complicado, mas o fim é de bênção, é de vitória, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer oração? Querido Deus maravilhoso, Pai, obrigado pela vida de cada pessoa que nos acompanha nesse curso Fé. E a Ti, Senhor, somente a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Meu Deus, que essa porta chamada medo possa ser fechada nesse dia de hoje. Aonde, meu Deus, tiver, meu Deus, uma brecha ali, impedindo. Aonde, meu Deus, tiver uma brecha, Pai, ali aberta, meu Deus, ali dando possibilidades a esse mal entrar na vida dessa pessoa. Que essa brecha venha a ser fechada, que esse mal venha a ser paralisado e toda a ação do mal venha cair por terra, venha bater em retirada, em nome de Jesus. O mal sai da vida dessa pessoa, sai da casa, do lar, da saúde, das finanças, todas as áreas da vida dessa pessoa. Eu te repreendo e ordeno e digo, vai embora, em nome de Jesus. Eu determino, meu Deus, a bênção, a paz, a alegria, a prosperidade, a saúde. Eu determino, meu Deus, realização em cada vida que nos acompanha, em nome de Jesus. Amém. Amém. Toma posse da sua vitória, toma posse da sua bênção. Logo mais nós vamos estar vendo aí mais a respeito de Jó e vamos aprendendo com a palavra do nosso Deus. Beijo no coração, fica na bênção, fica na paz, até as próximas lições.